Oi, turma, vamos à nossa habilidade 19 da competência 6. A habilidade 19 fala em função da linguagem predominante. Isso já me faz entender que um só texto pode ter mais de uma função da linguagem. Para entendermos melhor esse conceito, vamos lembrar um linguista chamado Roman Jakobson. Nós escrevemos um J, mas a pronúncia aí, Roman Jakobson. O Roman Jakobson falou em elementos da comunicação. Ele considerou que, para existir comunicação, são necessários alguns elementos. É necessário um emissor, é necessário um receptor. Emissor e receptor muitas vezes trocam de posição. Por exemplo, se eu estou falando e você ouvindo, no momento em que eu falo, eu sou emissora e você é receptor. No momento em que você me responde, você passa a ser o emissor e eu passo a ser a receptora. E nós sabemos que, dependendo do tipo de comunicação, isso poderá até nem ocorrer, mas o natural é que ocorra. Por exemplo, se você passa uma mensagem, um áudio para alguém, você é emissor e, às vezes, a pessoa só vai ver esse áudio 3 dias depois. Então, não há aquela relação de troca imediata. Só quando essa pessoa resolver responder ao áudio, ela vai se tornar emissora e você receptora. Não é aquela comunicação no calor da hora. Então, não é essa troca de forma mais notável, mais proveitosa, mais calorosa. Não há algo quase simultâneo. Vamos em frente. Ele disse que o remetente, e se você nem havia falado em remetente, você falou em emissor. Tudo bem. E Jakobson usou o termo remetente. Você poderá encontrar em alguma questão também o termo emissor. Por isso eu falo dos dois. Mas no seu estudo, Jakobson falou de remetente, que você vai entender como sendo também o emissor. Combinado? Ele disse ainda que existe um destinatário, que você vai entender como sendo, deixe-me ver, como sendo o receptor de que eu já falei. Mas destinatário foi o termo utilizado por ele. Você deve se familiarizar com os dois, porque os dois poderão ser usados em alguma questão. Os de Jakobson e os correspondentes. O Jakobson disse também que há uma mensagem a ser mandada de alguém para alguém. Pode ser essa mensagem, aí eu acrescento a vocês, mandada por um desenho, mandada por um gesto, mandada por algo escrito, por algo falado. A gente já falou sobre esse assunto. E mensagem é mensagem mesmo. E Jakobson falou em contexto, o contexto de realização da comunicação, que é algo realmente bem amplo, e assim será chamado contexto. Falou ainda em canal, que é o meio pelo qual se dá a comunicação. Por exemplo, neste momento, o canal que eu estou utilizando para me comunicar com vocês é aqui o nosso slide, no qual eu escrevo, e também o ar por onde segue o som da minha voz. Os dois canais, na verdade. Então, já temos aqui 5 elementos e falta-nos apenas mais um, que é o código. Como eu vou me comunicar com vocês? Eu estou me comunicando neste momento pelo código escrito da língua portuguesa e também pelo código falado da língua portuguesa. Então, são 6 elementos aqui a considerar. Para cada um desses elementos, Jakobson trouxe uma função da linguagem predominante. Por que predominante? Porque esses elementos existem juntos. E as funções podem ser diversas num texto só. Agora, uma vai predominar, pelo menos em uma parte do texto, vai predominar de forma marcante, outras vezes de forma mais discreta. Você tem que observar o que predomina no texto inteiro em alguns pedaços que alguma questão lhe peça, em alguns fragmentos. Então, gente, conhecido, na verdade, o grupo de elementos da comunicação, vamos ver que para cada elemento desses
existe uma função da linguagem. Para cada predominância de elemento, existe a predominância da função também. Muito bem. Se quando eu me comunico com você, na minha fala, na minha escrita, no meu gesto, você percebe uma expressão marcante do meu eu, das minhas emoções, você dirá que está diante de uma função chamada função emotiva ou expressiva. Como, Rita C? Imaginemos que você me traga uma notícia e que eu imediatamente ponha as mãos na cabeça, feche os olhos e diga: ai meu Deus, que função predomina nesse momento? Ah, Rita C, eu acho que predomina aquela função que é a apelativa, porque você fala com Deus, você o chama, mas só a apelativa? E é ela que predomina mesmo? Eu sei que eu trouxe uma frasezinha curta e que eu chamei alguém, chamei Deus. Mas, pelos meus gestos, pela minha linguagem corporal, pelo fechar dos olhos, pela mão na cabeça, você percebeu o estado em que eu me encontro. Você percebeu que eu, chamando Deus, demonstrei que eu não estou bem, que eu estou muito preocupada ou muito triste. Então, eu tenho a predominância da função expressiva, mesmo tendo também nesse trechinho a presença do chamado a Deus. E outra coisa, quando eu pus a mão na cabeça, fechei os olhos e disse: ai meu Deus, eu usei linguagem verbal, oral, falada, e usei também uma linguagem corporal e também facial ao fechar os olhos. Muito bem, gente. Existe uma função relacionada a uma predominância do destinatário. Quando eu produzo o meu texto, seja com palavras, seja com desenhos, seja com gestos, seja com movimentos, tentando influenciar o meu destinatário, fazendo isso principalmente, mesmo que eu fale um pouquinho de mim, mas a minha intenção maior é influenciar o meu destinatário, então eu tenho uma função que nós chamaremos de apelativa ou conativa. Ah, Rita, se vai escrevendo, daqui a pouquinho eu escrevo as funções para vocês, podem ficar tranquilos. Quando eu escrever essas funções, vocês já estarão revisando. Quando eu trago uma mensagem e eu me concentro bastante na forma como essa mensagem deve ser dada, tentando causar emoções com essa mensagem, eu tenho uma função estética como predominante. Quando eu concentro a minha mensagem no contexto, quando é o contexto que mais importa, eu tenho a função referencial. Quando é o canal que mais importa, eu fico tentando iniciar uma conversa, ou dar prosseguimento a essa conversa, ou finalizar essa conversa, ou perguntar se alguém me entende, né? Perguntar se alguém quer que eu repita algo, ou seja, testar a nossa comunicação para que ela tenha mais qualidade, eu me volto para o canal especialmente e eu tenho uma função que nós chamaremos de fática. E quando eu uso o meu código para falar do próprio código, eu tenho uma função que chamaremos de metalinguística. Por exemplo, vou aqui olhar uma palavra no dicionário. As palavras que são usadas naquele verbete para me explicar o significado de outra palavra. Você tem o código, então, explicando o próprio código. É o maior exemplo de metalinguagem. Gente, vamos aqui voltar aos nossos elementos da comunicação: remetente, destinatário, mensagem, contexto, canal e código. Eu sei que o assunto não ficou esclarecidíssimo, claríssimo, mas nós vamos voltar a falar dele já já. Vamos prosseguir. Observem essa questão do Enem de 2021. Eu tenho aqui um texto, não vou ler esse texto gratuitamente, vocês já sabem, né? Prossigo. Aqui eu tenho o final do texto e eu vou dar uma olhadinha, né, turma, na questão. No texto, há marcas da função da linguagem que nele predomina, claro. Essas marcas são responsáveis por colocar em foco o quê? Vamos olhar? Vamos voltar? Vejam. Estojo escolar.
Rio de Janeiro. Noite dessas, ciscando num desses canais a cabo, vi uns caras oferecendo maravilhas eletrônicas. Bastava telefonar e eu receberia um notebook capaz de me ajudar a fabricar um navio, uma estação espacial. Como pretendo viajar esses dias, habilitei-me a comprar aquilo que os caras anunciavam como um top do top em matéria de computador portátil. No sábado, recebi um embrulho complicado que necessitava de um manual de instruções para ser aberto. Vamos em frente. De repente, como vem acontecendo nos últimos tempos, houve um corte na memória e vi diante de mim meu primeiro estojo escolar. Então, uma nova cena me lembrou o passado. Tinha 5 anos e ia para o jardim de infância. Isso aqui é uma lembrança do narrador, né, gente? Era uma caixinha comprida, envernizada, com uma tampa que corria nas bordas do corpo principal. Dentro, arrumado em divisões, havia lápis coloridos, um apontador, uma lapiseira cromada, uma régua de 20 centímetros e uma borracha para apagar meus erros. Da caixinha vinha um cheiro gostoso, cheiro que nunca esqueci e que me tonteava de prazer. Material escolar, quem não lembra? O notebook que agora abro é negro e em matéria de cheiro é abominável. Cheira vilmente a telefone celular, a cabine de avião, a aparelho de ultrassonografia, onde outro dia uma moça veio ver como sou por dentro. Acho que piorei de estojo e de vida. Crônica de Carlos Heitor Coni, crônicas para ler na escola. Muito bem. Aqui eu já poderia dizer que a função fática não seria a função predominante. Eu não vi função fática aí. Por quê? Porque em nenhum momento eu vi esforço do Carlos Heitor Coni para tentar iniciar um diálogo. Por exemplo, uma frase em que ele dissesse: oi, como vai? Tudo bem com você? Como está, meu querido leitor? Uma frase em que ele tentasse iniciar uma comunicação. Em nenhum momento eu vi também o Carlos Heitor Coni sondando se essa comunicação que se estabelecia era clara e se precisaria de um reforço ou de um recomeço. Quando, por exemplo, uma pessoa diz: e aí, você entendeu? Quer que eu repita? Está tudo bem? Você está compreendendo? Vocês me ouvem? Fulana, fulano. Por exemplo, quando você está ao telefone com alguém e a outra pessoa fica muito calada, você não sabe sequer se ela está entendendo o que você quer dizer ou se ela está interessada no assunto, você diz: fulana? Esse tom do seu chamado já mostra a sua vontade de ver a quantas está a sua comunicação com ela, se ela está pelo menos ali ainda. E quando você diz até outro dia, tchau, até outro momento, você também está se despedindo. Então, início de comunicação, retomada da comunicação ou finalização são momentos de função fática. Eu não percebi em nenhum momento. Função metalinguística, também não. Eu não vi em nenhum momento o Carlos Heitor Coni explicando um termo, explicando algo que seja relativo ao próprio código. Então, já estou aí tirando 2 funções, tá, pessoal? Muito bem. Ele conta uma história que aconteceu na vida, né? Ele recebeu um computador e lembrou o estojo escolar. Vamos descer aqui um pouquinho e reler. No texto há marcas da função da linguagem que nele predomina. Essas marcas são responsáveis por colocar em foco o quê? Eu vou usar aqui o espaçozinho entre o enunciado e as opções para colocar apenas os nomes das funções. A função fática, que eu já descartei, não foi, pessoal? A função metalinguística, que eu também descartei, que é aquela em que nós usamos palavras muitas vezes para explicar as próprias palavras, as próprias passagens. Eu tenho a mensagem, quando uma função se volta para a mensagem, já dizemos que é a função poética. Eu tenho a função emotiva ou expressiva. O espaço está acabando aqui. Eu tenho a conativa, que se chama também apelativa. E eu tenho a referencial.
Quanto às duas primeiras, você sabe que eu já desisti delas. Não é assim? Já desisti da fática e também da metalinguística. Vamos ler aqui as opções. Mensagem, elevando à categoria de objeto estético do mundo das artes. Gostei, Rita, sim. Na verdade, há uma crônica literária aí em que ele trabalha, de certo modo, a mensagem de uma forma poética, mostrando como ele se sentiu em relação a um notebook que lhe lembrou um estojo. Vamos esperar um pouco. Código, transformando a linguagem utilizada no texto na própria temática abordada. O assunto desse texto é a língua portuguesa? É o significado de um termo? Não. Esta aqui está fora. Contexto, fazendo das informações presentes no texto seu aspecto essencial. Aí nós teríamos uma referencial. Vamos esperar um pouco. Enunciador. O que é o enunciador, turma? É o remetente, o emissor. Enunciador, buscando expressar sua atitude em relação ao conteúdo do enunciado. Gostei. Vejam a opção E. Interlocutor, considerando-o responsável pelo direcionamento dado à narrativa pelo enunciador. Ora, interlocutor somos nós, leitores. Aqui nós seríamos os destinatários, os receptores, os interlocutores. Então, na verdade, ele não nos responsabilizou por nada. Ele não deu a entender que o direcionamento da crônica dele se deveu à nossa presença, à nossa visão. Então, essa aqui também está fora. Agora nós vamos reler e decidir. Duas já foram eliminadas. No texto, há marcas da função da linguagem que nele predomina. Essas marcas são responsáveis por colocar em foco o quê? A mensagem, elevando-a à categoria de objeto estético do mundo das artes? Não. Não é. Existe uma preocupação com a mensagem, porque não deixa de haver um certo tom poético, mas não é o que se destaca. Item C, contexto, fazendo das informações o aspecto essencial, mais importante, a informação? Também não. É a informação que mais interessa aqui? A intenção de Coni era dizer que comprou um computador, recebeu esse computador e comparou com o objeto escolar somente para nos informar de que aconteceu esse fato? Claro que não. Aqui você percebe o saudosismo que esse computador despertou nele ao fazer que ele o comparasse com o estojo escolar. Você percebe muito da emoção que ele teve ao receber o computador e lembrar o estojo, do qual ele ainda sentia até o cheiro. Então, na verdade, o que interessa é a opção D, o enunciador, que é ele próprio, buscando expressar sua atitude, seu sentimento em relação ao conteúdo do enunciado. Então, nós vamos marcar D de dado. Gente, existe um pouco, ela é o distrator, mas não é o mais importante. Vamos prosseguir. Habilidade 20. Reconhecer a importância do patrimônio linguístico. Vocês sabem que a língua é patrimônio. Sem língua, nem nação existe, né? A importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e da identidade nacional. No espaço a seguir, registre as principais informações relativas à habilidade 20. Ora, gente, o patrimônio linguístico, a língua que se guarda como patrimônio imaterial, nós temos dois tipos de patrimônio. O patrimônio pode ser material e imaterial. O Cristo Redentor no Rio de Janeiro é um patrimônio material. A religiosidade de um povo que vai a uma cidade, a uma capela, buscar um padroeiro, buscar uma padroeira, é um patrimônio material de sua cultura. O carnaval é um patrimônio imaterial. É um ato, é uma festa. Já, deixe-me ver, os lençóis maranhenses são patrimônio material.
Então, essa noção de patrimônio é simples, né? Quanto à língua, como eu situaria a língua? A língua é um patrimônio que é material também e tem o seu teor imaterial do mesmo modo. Por que razão? Porque é possível registrá-la e guardá-la. Ela é registro das culturas, inclusive ela é fundamental. Ela é um patrimônio que resguarda, inclusive, outros patrimônios, porque ela é aquilo que vai registrar culturas, que vai registrar fatos históricos, que vai registrar fatos sociais importantes, fatos políticos, que vai registrar nossas marcas, nossa origem, nosso folclore, nossa forma de vida. Então, a língua é um patrimônio muito importante. E se esse patrimônio é perdido o patrimônio histórico também, é perdido o patrimônio religioso também, o patrimônio cultural, o patrimônio imaterial, outros tipos de patrimônio imaterial. Então, a língua é um patrimônio, um riquíssimo patrimônio, um patrimônio importante. Se eu tenho, por exemplo, aqui, um grupo de indígenas, e esse grupo de indígenas chegar a ser extinto, lamentavelmente, se não houve língua que registrasse seu tipo de vida, seus costumes, seus hábitos, sua cultura, essa cultura será esquecida. Então, a língua, como é aquele símbolo que vai trazer muito mais revelações do que qualquer outro, é importantíssimo para o resguardo de outros patrimônios também. Então, é muito importante para a memória e a identidade de uma nação. Beleza, turma? Vamos em frente. Questão 3. A volta do marido pródigo. Rita C., vamos primeiramente dar uma olhadinha lá na frente, com certeza. Vamos ver a questão. Esse texto tem importância singular como patrimônio linguístico para a preservação da cultura nacional. Por quê? Aqui há um elogio, disse que ele é muito importante para o patrimônio linguístico e preservar a cultura nacional. Já expliquei que relação existe entre o patrimônio linguístico e a preservação da cultura. Mas por quê? Ele quer saber por quê. Aqui está o início do texto. A volta do marido pródigo. Bom dia, seu Marrinha, como passou de ontem? Bem, já sabe, não é? Só ganha meio-dia. Lá além, generoso Cotuca Tercino. Vai em festa, dorme que horas, e quando chega ainda é todo enfeitado e salamistrão. O que é de fazer, seu Marrinha? Amanheci com uma nevralgia. Fiquei com cisma de apanhar friagem. Mas o senhor vai ver como eu toco meu serviço e ainda faço este povo trabalhar. Vejamos aqui o restante da leitura. Pintão suou para desprender um pedrouço e teve de pular para trás, para que a laje lhe não esmagasse um pé. Pragueja. Quem não tem brio engorda. Esse sujeito só é isso e mais isso, opina Sidu. Também tudo para ele sai bom e no fim dá certo? Diz Correia, suspirando e retomando o enxadão. Para uns as vacas morrem, para outros até boi pegar pari. Seu Marra já concordou. Está bem, seu Laio, por hoje, como foi por doença, eu aponto o dia todo, que é a última vez. E agora deixa de conversa fiada e vai pegando a ferramenta. Então vejam aqui que esta pessoa dispensou seu Laio do trabalho integral, dizendo que apontaria o dia todo, mas que ele de agora em diante pegasse a ferramenta e continuasse. E aqui também há alguns comentários meio maliciosos, né? Dando a entender que alguém é tratado com mais condescendência, coisas dessa natureza. Vamos à nossa questão. Vamos à questão. Esse texto tem importância singular como patrimônio linguístico para a preservação da cultura nacional. Por que razão? Vamos lá. Opção A. A menção a enfermidades que indicam falta de cuidado pessoal. Não, gente. As enfermidades aí nem apareceram de forma marcante. A pessoa falou de uma enfermidade justificando um atraso, né? A referência a profissões já extintas que caracterizam a vida no campo.
aos nomes de personagens que acentuam aspectos de sua personalidade, ao emprego de ditados populares que resgatam memórias e saberes coletivos, ou às descrições de costumes regionais que desmistificam crenças e superstições. Nós vamos assinalar a opção D. Você notou aí que houve ditado que resgata memórias e saberes coletivos. Você sabe muito bem que Sagarana é um livro importante que mostrava como cenário sertão mineiro, e você sabe que aqui há essa visão de como as pessoas se referem a situações de vida, trazendo os chamados ditados populares, que nós também chamamos de adágios. Então, essa é a nossa opção D. Vamos a mais uma, então. Questão 4, gente. Vamos ver aqui um textinho em versos. Continua aqui. É um texto do Chico Buarque e do João Bosco, excelentes compositores. E vamos ver o que a questão me pede. No fragmento, ou seja, pedaço da letra da canção, o vocabulário empregado e a situação retratada são importantes para o patrimônio linguístico e identitário do país, a nossa identidade. Por quê? Na medida em que é uma expressão de causa que indica por quê, devido a, mesma situação. Por que será que esse vocabulário é importante para o patrimônio do país e a situação também? Vamos voltar. Se a dona se banhou, não estava lá. Por Deus nosso Senhor, eu não olhei Sinhá. Estava lá na roça, sou de olhar ninguém. Não tenho mais cobiça, nem enxergo bem. Para que me alejar, eu juro a vós me ser, e que nunca vi Sinhá. Por que talhar meu corpo, eu não olhei Sinhá. Para que vós me ser, meus olhos vai furar. Eu chorei em Iorubá, eu choro em Iorubá, mas oro por Jesus para que vosso ser me tire a luz. Gente, aqui uma pessoa escravizada vai ser aleijada por um senhor. Esse senhor acusa a pessoa de ter olhado Sinhá. Essa pessoa escravizada vai ter o corpo talhado, cortado, e vai ter os olhos furados. E a pessoa diz que chora em Iorubá, mas ora por Jesus, porque havia uma pressão para que essas pessoas seguissem as religiões que não fossem as suas próprias, não seguissem as religiões, aliás, que fossem as suas próprias. Uma pessoa que veio da África, ou que era descendente de quem veio, não poderia ter uma religião de matriz africana. Que absurdo! Teria que seguir a religião dos seus senhores. Então, vamos ver a nossa questão. Vejam bem, no fragmento da letra, o vocabulário empregado e a situação retratada de violência são importantes para o patrimônio linguístico e para a identidade do país. Não só para o patrimônio linguístico, mas para mostrar quem nós somos. Um país escravocrata, um país que tem em sua história essa falha horrível, esse mal absurdo. Então, vamos aqui entender por que é importante para o patrimônio linguístico e também para mostrar quem nós somos, mostrar nossa identidade. Por quê? Porque remetem à violência física. Vocês perceberam isso? Violência física. Ele terá os olhos furados, ele terá o corpo talhado. Não é assim? A violência simbólica, porque ele é obrigado a abandonar a sua crença, a dizer ao outro que tem a crença desse outro que o sujinga, que o humilha. Então, existe violência física, existe violência simbólica, sim, contra os povos escravizados. Gostei dessa opção. B. Valorizam as influências da cultura africana sobre a música nacional? Esse vocabulário e essa situação valorizam as influências da cultura africana sobre a nossa música? Não. Essa situação retratada mostra a nossa triste opção
pela escravização. Relativizam o sincretismo constitutivo das práticas religiosas, na verdade, demonstra o sincretismo constitutivo, que você percebe ter sido negado porque a pessoa estava prestes a ser torturada. Mas não relativiza, pelo contrário, admite o sincretismo quando a pessoa diz que chora em Yorubá, mas ora por Jesus. Esse é o sincretismo, a mistura. Então, a palavra relativizam deixa o item impróprio. Narram os infortúnios da relação amorosa entre membros de classes sociais. Não podemos dizer isso. Membros de classes sociais diferentes, porque ele está sendo acusado, mas nós não temos a narrativa da relação, nós nem sabemos se realmente ele olhou sim há ou não. Problematizam as diferentes visões de mundo na sociedade durante o período colonial. Não chegamos a ver as diferentes visões de mundo sobre fatos como o que foi relatado. Então, pelo que nós vemos aqui, a única opção cabível é a opção A. E aqui nós encerramos o nosso módulo 6. Falta-nos uma competência. Claro, vocês têm outras competências que a professora Jane já trabalhou e, juntando toda essa experiência da resolução de questões, vocês vão fazer uma super prova de linguagens e códigos. Até daqui a pouquinho com o módulo 8.